dia, alunos! Hoje é dia 2 de junho e nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do segundo bimestre, tudo bem? Lembram que na última aula nós estávamos conversando sobre as bactérias e nós vimos também anteriormente sobre os vírus. Hoje nós vamos ver que os vírus e as bactérias, eles são agentes patogênicos. O que isso significa? Que eles são capazes de gerar doenças, seja em animais, seja em plantas, ou então até mesmo em fungos e outras bactérias, como nós vimos o caso de alguns vírus, certo? Que é o bacteriófago, que ele invade a bactéria e consegue se reproduzir dentro da bactéria. Vamos começar falando sobre as doenças que são causadas por vírus. Uma delas é o sarampo. O agente causador é aquele que vai causar a doença. O vírus que causa o sarampo é o morbilivírus, ok? Percebam aí que esse é o nome científico dele. Então, eu tenho que grifar embaixo e a primeira letra se escrever com a letra maiúscula, tá? O contágio do sarampo acontece através do contato com a pessoa contaminada. Quando a pessoa se contamina, ela apresenta febre, manchas na boca e feridas na pele. O sarampo ele pode gerar pneumonia e ele também provoca o nascimento prematuro, caso a pessoa, a mulher que esteja portando o sarampo, seja portadora do sarampo, esteja grávida. E o sarampo, em casos mais de morbidade maior, então em casos piores, ele pode levar à morte. O tratamento do sarampo, ele é aconselhável ficar em repouso e também ingerir bastante líquidos, ok? E a profilaxia, que é a prevenção, é a vacinação. Então, existe uma vacina contra o sarampo que todas as pessoas devem tomar, ok? Aqui eu coloquei duas imagens para vocês perceberem como que é a presença do sarampo na pele das pessoas. Então, são várias bolinhas pequenas e avermelhadas. Essas bolinhas, elas são parecidas com a da catapora, mas na catapora apresenta uma casquinha e coça bastante, tudo bem? Então, aqui eu coloquei essas duas imagens para vocês verem. Outra doença que é causada por vírus e que também é muito comum é a gripe. A gripe tem um agente causador, o vírus da influenza, e existem diversos tipos de influenza, tudo bem? O contágio também acontece em contato com a pessoa contaminada, e quando você está com gripe, você sente febre, dores no corpo, aumento dos espirros, dor de cabeça, dor muscular, ok? O tratamento da gripe, em sua maioria, também é aconselhável o repouso, a ingestão de líquidos e alguns medicamentos que podem ser antifebris, caso a pessoa esteja com febre, analgésico, caso a pessoa esteja com dor no corpo, e também alguns medicamentos que possam aliviar dores de garganta, dores de cabeça, ok? A profilaxia, que é a prevenção, também é a vacinação contra a gripe, tá? E a vacina da gripe já está disponível atualmente nos postos de saúde. Então, quem ainda não tomou, vai tomar a sua vacina, porque é muito importante para a gente não ficar gripado, principalmente nessa época em que estamos vivendo do coronavírus, ok? Aqui eu coloquei duas imagens que a gente consegue perceber bastante nas pessoas que estão com gripe. A pessoa fica um pouco mais quietinha, retida, fica com bastante coceira no nariz, coceira na garganta, nos ouvidos e nos olhos, com, às vezes, presença de catarro no pulmão e ocorre a presença maior de tosses e espirros, ok? Outra doença causada por vírus que é muito falada aqui no Brasil é a dengue. O agente causador da dengue é o flavivírus, tá? E o seu vetor, que é aquele que vai propagar a doença, é o mosquito Aedes aegypti. Então, o flavivírus, ele fica dentro do Aedes aegypti e o contágio é feito pela picada do mosquito. Então, eu tenho a contaminação do mosquito pelo vírus, flavivírus, e quando esse mosquito que está contaminado pica o ser humano ou até mesmo animais como cachorro, gato, pode se desenvolver a dengue, ok? Os sintomas são bem parecidos com de uma gripe, então febre, dores no corpo, a presença de falta de apetite e também manchas no corpo, tá?
A dengue ela é muito importante, muito perigosa, porque ela pode causar hemorragia, ou seja, sangramento interno e externo do corpo, e isso pode levar à morte, tá? O tratamento da dengue é repouso, ingestão de líquidos e medicamentos. O combate ao mosquito transmissor, ao Aedes aegypti, é um tipo de profilaxia, então a gente não pode deixar água parada, que é onde o mosquito se reproduz. Nós temos sempre que estar verificando e vendo se as janelas estão com telhas para combater a entrada do mosquito. Se a gente perceber que existe alguma região próxima à nossa casa onde tem muitos pneus, muitas garrafas de vidro, a gente pode chamar o saneamento e a secretaria da nossa prefeitura para dedetizar aquela área e limpar aquela área, porque aquela área pode ser um foco para o mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, ok? Outra profilaxia também é a vacina. A vacina hoje em dia da dengue, ela é realizada para 4 tipos de flavivírus. Então, existem diversos tipos de flavivírus. O tipo 1, 2, 3 e 4 já existe a vacina, aqui no Brasil desde 2015, tá? Ela vai começar a ser disponibilizada no SUS, que é o Sistema Universal de Saúde, nos postos, a partir, acredito, de 2021. Era uma previsão que eles tinham para disponibilizar essa vacina da dengue, ok? Aqui, ó, coloquei uma imagem de uma pessoa com dengue, percebam as presenças de manchas na pele, pode ser confundida com sarampo, essa doença, tá? Mas os picos de febre são bem mais altas. Então, por isso que a gente tem que ficar sempre tomando cuidado em relação a isso, porque isso pode causar hemorragia interna. E aqui eu coloquei uma foto do Aedes aegypti, que é um mosquito vetor. Ele vai transmitir essa doença, ok? E também temos uma doença que é muito importante, que é a AIDS. A AIDS significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, tá? Quem é o causador da AIDS? É o vírus HIV. Então, AIDS é o nome da doença, o vírus causador é o HIV, ok? O contágio, ele se dá pela secreção, então, mistura de saliva ou alguns resíduos do corpo, e também o contato com o sangue. Então, essa doença, ela é uma doença sexualmente transmissível, ela é uma DST. Então, quando as pessoas têm relação sexual desprotegida, sem o uso de camisinha, elas podem contrair uma DST, que é uma doença sexualmente transmissível. Uma delas é a AIDS, tá? Porque tem a mistura de secreção ali naquela relação. Ou então o compartilhamento de agulhas e seringas, que podem estar contaminadas com sangue de uma pessoa HIV positivo, ok? Os sintomas da AIDS, em sua maioria, é a presença de cansaço intenso, perda de peso e inflamação dos órgãos. Mas a AIDS em si, ela não é uma doença muito prejudicial. O que acontece para a AIDS ser prejudicial e ser tão importante? É que quando o vírus HIV ele invade o nosso sistema imunológico, ele deixa as nossas células de defesa muito comprometidas. Então, nós estamos suscetíveis a doenças oportunistas. Então, se eu tenho AIDS e eu tenho, por exemplo, uma gripe, nosso sistema imunológico, ele já está comprometido. Então, eu vou ter os sintomas da gripe muito mais fortes do que em uma pessoa que não tenha a AIDS, uma pessoa normal que tem o seu sistema imunológico fortalecido, ok? Portanto, a AIDS pode sim levar à morte devido a essas doenças oportunistas. Uma doença oportunista que aparece em pacientes HIV positivos, que é muito forte, pode provocar a morte se não for enviado o mais rápido possível para o hospital, é a tuberculose, que nós vamos ver em seguida, que é uma doença causada por uma bactéria, ok? Por que a AIDS é tão falada e existem várias pesquisas em relação a essa doença? Porque ela não existe cura. Nós ainda não encontramos uma cura para o vírus do HIV. O tratamento feito atualmente é
coquetel, né, que nós chamamos, que é uma mistura de medicamentos que são antivirais. Os antivirais são os vírus e anti o vírus do HIV. Então, ele vai amenizar o vírus do HIV, ele não consegue combater 100%, então, uma pessoa que toma coquetel desse antiviral, ela não fica curada da AIDS, mas ela deixa a sua carga viral bem baixa. Então, ela consegue fazer com que o sistema imunológico consiga dar uma recuperada em relação aos vírus do HIV, ok? Os antivirais também conseguem bloquear a reprodução dos vírus dentro das células. Então, lembrem-se que a gente viu o ciclo de vida dos vírus, o ciclo viral, que o vírus vai invadir uma célula, vai multiplicar o seu DNA dentro daquela célula e vai romper, liberando mais vírus, ok? Então, o antiviral, ele consegue dar uma bloqueada nessa velocidade de reprodução dos vírus, fazendo com que o nosso sistema imunológico consiga combater melhor essa doença, tá? Profilaxia da AIDS, né, do vírus do HIV. Evitar o contato com fluidos, então não compartilhar seringas, agulhas. Se você tiver com alguma ferida na boca, evitar o contato, seja com recipientes compartilhados, como garfos, colheres. Se você for fazer relação sexual, sempre usar a camisinha para evitar a AIDS e também outras doenças sexualmente transmissíveis, ok? Coloquei aqui uma imagem para vocês verem, tá? Aqui representa a perca de peso, a pessoa fica bem magra, esquelética. E aqui a presença de inflamação dos órgãos e doenças oportunistas. Então, tá vendo aqui que a gengiva, ela tá bem inflamada e tem até um nódulo de secreção? Tudo bem? Então, essa é a AIDS. Agora, nós vamos falar sobre as doenças causadas por bactérias. Uma doença que foi muito comum no Brasil antigamente, no mundo inteiro, é a hanseníase. Antigamente, ela era conhecida como lepra, tá? Hoje em dia, não se utiliza mais esse termo, então nós chamamos essa doença de hanseníase. O agente causador da hanseníase é a bactéria Mycobacterium leprae, tá? O seu contágio, ele é feito através de gotículas de saliva, então espirros e tosses das pessoas contaminadas, e apresenta manchas e lesões no corpo, fraqueza e também a dormência nos membros superiores e inferiores, ok? O tratamento, ele é feito com o uso de um antibiótico, que a pessoa tem que tomar de 6 a 12 meses para conseguir uma cura e uma minimização efetiva da hanseníase. E a profilaxia, já existe uma vacina, que é a BCG, que todos nós tomamos quando somos pequenos, ok? Aqui coloquei imagens para vocês, ó. Então, as manchas no corpo, a presença de lesões no corpo. Essas lesões, elas são contaminantes, então se a pessoa tiver contato com essas lesões, ela ficará contaminada. Ó, uma foto aqui antigamente de uma pessoa com a hanseníase, percebam a enrugação da testa, da região aqui lateral da boca e essa presença de manchas e verrugas, ok? Aqui também uma foto mais recente de brotoejas causadas pela hanseníase. Outra doença causada por bactéria é o botulismo. O agente causador é a bactéria Clostridium botulinum e o contágio é a intoxicação pela bactéria. Então, ela é uma bactéria que está presente nos alimentos, ok? Então, se você ingerir um alimento contaminado pela Clostridium, você vai se intoxicar com uma toxina dessa bactéria. Os sintomas são a paralisia, facial e do corpo, a visão turva e a dificuldade para falar e principalmente para engolir. Então, ela pega toda essa parte de pescoço e face, tá? O tratamento, quando uma pessoa já está contaminada com a Clostridium, é a lavagem intestinal e a aplicação de uma antitoxina contra essa bactéria, ok? A profilaxia é evitar alimentos industrializados com envasamento incorreto. Então, latas amassadas, latas estufadas, porque essa bactéria fica principalmente em alimentos enlatados. Então, palmito, milho, ervilha. Então, a gente sempre, quando for comprar, tem que verificar a qualidade dessas latas, ok?
Aqui eu coloquei duas imagens da paralisia e da visão turva. Então, percebam aqui uma pitose. O que é pitose? Quando a pálpebra, ela dá uma caída. A gente fala que é o olho de peixe morto, tá? Então, percebam aqui essa paralisia facial. E isso deixa a visão turva, deixa a visão embaçada. A pessoa não consegue ter a sua visão completa. E aqui eu coloquei uma imagem de uma lata, aqui acredito que seja molho de tomate, estofada. Então, sempre que vocês forem comprar, se atentem e avisem aos pais e mães de vocês para não consumirem esse tipo de embalagem, ok? Agora nós vamos falar sobre a leptospirose. O agente causador da leptospirose é o Leptospira interrogans, tá? É uma bactéria que está presente na urina do rato. Então, as pessoas vão se contaminar se elas tiverem contato com a urina do rato que está contaminado por essa bactéria. Os sintomas são os olhos amarelados, febre, calafrios, dores musculares, vômitos e também a presença de diarreia, o que pode levar a uma desidratação e, consequentemente, levar o indivíduo à morte. O tratamento é feito com antibiótico e a profilaxia é evitar a água contaminada e também o controle dos roedores, né? Percebam que essa pessoa ela está contaminada por leptospirose. Então, ela apresenta aqui o olho bem amarelado e apresenta também uma secreção, ok? Aqui eu coloquei duas imagens para vocês. Fala, mas como que hoje em dia nós iremos ter contato com a urina do rato? Às vezes, existem algumas enchentes aqui na cidade de São Paulo, onde as pessoas mais desprovidas, as pessoas que não conseguem ter uma noção de saneamento básico e ter uma noção dessas doenças causadas por bactérias, elas precisam atravessar essa enchente para fazer algo que elas queiram, ou então ir da sua casa para a casa mais próxima. Às vezes a água é tão grande que está invadindo a casa inteira da pessoa. Então, a nossa rua, o tempo inteiro, existe a presença de animais que podem causar doenças, e um deles é o rato, tá? Se o rato passou ali por aquela região e depositou a sua urina e ele está contaminado pela Leptospira interrogans, a pessoa que vai passar ali pelaquela região que está a urina do rato, ela vai se contaminar por essa bactéria, tudo bem? Nós temos também o tétano. O tétano é uma doença causada pela Clostridium tetani e a sua contaminação é feita através do contato com locais enferrujados, seja por ferimentos ou então pela mucosa, tá? Normalmente pela boca, nariz e ouvido. Os sintomas são espasmos e contrações musculares bem fortes, principalmente na face, no pescoço e no pulmão, o que pode levar à morte, porque se eu tenho a contração, o espasmo do meu pulmão, eu não consigo ter o aporte de oxigênio naquela região e o meu indivíduo não consegue respirar, ele tem dificuldade para respirar, tudo bem? Pode levar também a uma parada cardíaca por uma contração forte do miocárdio, que é o músculo do coração. O tratamento é feito através de um antibiótico e existe uma vacina contra o tétano, tá? Então, vocês têm que ser vacinados contra o tétano. Se eu não me engano, a vacina do tétano, ela tem que ser reaplicada depois de 5 ou 10 anos, ok? Aqui eu coloquei a imagem de uma pessoa, às vezes a gente tá andando e pode se contaminar através de um ferro enferrujado, por isso que é sempre importante usar os calçados. E aqui, antigamente, os artistas, eles desenhavam, né, para poder mostrar o que estava acontecendo no dia deles, eles utilizavam a arte como uma forma de expressão. Então, aqui nós temos uma contração muscular, tá vendo que é bem forte, a pessoa não consegue se controlar, contorce todo o corpo devido a Clostridium, ok? E aqui eu mostrei para vocês um ferimento, percebam que ele está na região dos pontos bem preto, então pode haver ali a infecção por bactérias e uma delas pode ser a Clostridium tetani que causa o tétano, tá bom? Vamos falar também sobre a tuberculose. A tuberculose, ela é causada pelo bacilo de Koch. O bacilo de Koch é o nome popular para Mycobacterium tuberculosis, tá? O contágio é feito através da saliva, espirros e tosse de pessoas contaminadas.
E os sintomas são tosse seca, palidez, dificuldade para respirar e sangue e pus nos pulmões, o que pode levar à morte do indivíduo, tá? Seu tratamento é antibiótico e também existe uma vacina contra a tuberculose, contra a Mycobacterium. Por que a tuberculose ela é tão prejudicial? Principalmente em pacientes que a gente viu que apresentam o vírus HIV. Percebam aqui, nessa primeira imagem, o pulmão normal. Eu tenho nesse ponto branco a instalação da minha Mycobacterium tuberculosis, que é a bactéria que causa tuberculose. Quando a bactéria vai se reproduzindo, ela vai fazendo vários fragmentos aqui nesse pulmão. Então, eu tenho meu pulmão totalmente comprometido pela bactéria. Aqui eu tenho um exame de raio-x, ó. Essa parte do pulmão está completa. Nós não temos a presença da bactéria. Já nessa região, eu tenho a presença da bactéria. Então, percebam uma região mais esbranquiçada do que o normal, que seria uma região preta do pulmão, ok? No exame de raio-x. Essa região esbranquiçada mostra a presença de lesões causadas no pulmão. Então, eu tenho lesões que são provocadas em todo o meu aparelho respiratório, principalmente no pulmão, tá? Nos meus brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares, que vão impedir a minha passagem do oxigênio para as células. E isso faz com que eu não consiga respirar, o que pode levar o indivíduo à morte, ok? Bom, pessoal, foram essas doenças que nós vimos sobre os vírus e as bactérias, tá? Vocês vão perguntar, eu preciso saber o nome do agente causador de cada doença? Sim, vocês precisam saber o nome, porque o que eu coloquei aqui são os mais importantes e que a gente se depara bastante aqui no Brasil. Então, vocês precisam saber qual é o agente causador, os sintomas, a forma de profilaxia dessa doença, se existe um tratamento ou não. Tudo bem? Vou deixar aqui 2 exercícios extra para vocês fazerem no caderno. Número 1. Depois de grandes enchentes nas cidades, é comum um aumento de casos de leptospirose. Por que isso acontece? E 2. Por que devemos usar máscaras quando há epidemias de certas doenças virais e bacterianas? Então, hoje nós estamos passando por uma epidemia, né, uma pandemia, na verdade, do coronavírus, que nós vimos na aula sobre vírus. E por que a gente está usando máscara? Por que é importante usar máscara? Pensem aí no contágio das doenças para responder essa pergunta, tá? Depois que vocês responderem essas 2 perguntas no caderno, façam os exercícios da página 313 e 318. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me mandar através do binóculo ou então no chat do Schools, tá? Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, sugestões, vou estar disponível para vocês. E vou disponibilizar o gabarito na sexta-feira, no dia 5 de junho, tudo bem? Então, foi isso. Um beijo e até a próxima aula.